Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em média, 100 a cada 1000 jovens com idade entre 19 e 26 anos morreram de forma violenta no Brasil em 2012. É o que mostra o Mapa da Violência 2014. O estudo considera a morte violenta a resultante de homicídios, suicídios ou acidentes de trânsito. Também revela que jovem e negro é perfil dos que mais morrem no país. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Amilcar Fagundes Macedo. Doutor Amilcar, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Como o senhor avalia esse mapa da violência 2014, principalmente na questão de homicídios, onde o Brasil ocupa a 7ª colocação? Olá, Marco, também é um prazer estar de volta. Isso é uma questão que nos deixa assim, bastante preocupados, né? Porque na América do Sul, por exemplo, o Brasil só perde para a Colômbia e para a Venezuela, que estão respectivamente em 4º e 5º lugares nessa tabela. Nós estamos em 7º, enquanto nossos vizinhos aqui do Prata, o Chile, a Argentina e o Uruguai, ocupam lá números bastante melhores do que o nosso, perto até da Suíça, né, com índices aí de 2, alguma coisa por cada 100 mil, 2,1, 2,3, 2,4 mortes por cada 100 mil. Né? O Chile e a Argentina em torno de 4. 4 por cada 100 mil. Então isso nos preocupa bastante, porque nós tivemos, e o mapa mostra isso, ao longo da última década, uma evolução muito pequena na taxa para cada 100 mil de mortes. Então o Brasil cresceu, levando em consideração o aumento da população, cresceu tão somente 2,1% na última década. Só que estagnou. Houve uma estagnação desses números, né, de mortes, só que estagnou num patamar muito alto. E isso é que nos preocupa bastante, né? Essa estagnação num elevado número de 56 mil mortes a cada ano. Nós tivemos na última década mais de 500 mil pessoas assassinadas, né? Isso aí é 10 vezes maior do que morreram na Guerra do Vietnã, quase que no mesmo período. Então isso nos preocupa bastante. Eu acho que este mapa ele vai servir fundamentalmente para que as autoridades revejam essa questão de segurança, né, revejam as suas prioridades, os seus projetos e de fato, né, consigamos implementar uma política de segurança pública que consiga baixar esses índices, né, a patamares como nós temos em alguns estados da federação. Por exemplo, Santa Catarina tem um patamar de pouco mais de 12 mortes por cada 100 mil, quase próximo àquele valor que a ONU considera como desejável, que é 10 para cada 100 mil. Como dissemos no início do programa, as principais vítimas são jovens do sexo masculino e negros. Por que isso, doutora Amilcar? Bem, nós temos uma lei no Brasil, né, que considera o jovem, aquele de 15 a 29 anos, né? O Estatuto da Juventude considera o jovem de 15 a 29 anos. O mapa mostra que nós temos um pico dos que mais morrem, Marco, aos 20 anos. Enquanto nós temos uma população jovem, né, dessa idade de 15 a 29 anos, de cerca de 26% da população, então em tese nós teríamos de ter 26% ou algo próximo disso, né, com mortes. Nós temos 53% de mortos, né, dentro dessa faixa de 15 a 29 anos, com um pico nos 20 anos. Isso também nos preocupa. E o que se imagina isso? Né? Que isso fundamentalmente é fruto do tráfico de entorpecente, né, da criminalidade organizada do tráfico, que utiliza esses jovens, principalmente jovens de periferias, pobres e negros, né, como soldados do tráfico. E aí são aqueles que fazem um enfrentamento com a polícia e efetivamente são os que mais morrem, né? E também me parece assim, Marco, aquele estigma, né, que a sociedade brasileira carrega
né, e que nós vimos acontecer muito no Rio de Janeiro, e uma polícia que mata bastante, né, pelo menos matava muito, e principalmente nessa faixa etária e na cor, né, negros. O mapa considera negros aí os pardos, pretos e negros, né, só para se ter uma ideia aí, né, então eles consideram isso como dentro da classe de negros. O ano projetado pelo mapa da violência é 2012, Isso. Mas considerando a última década, me parece que houve uma certa seletividade, ou seja, enquanto os assassinatos de brancos diminuíram, os de negros aumentaram. É interessante isso, Marco, porque assim, ó, os números ficaram estanques, né, no início da década e no final da década. Porém, o que aconteceu? Isso no varejo, né? Nós tivemos ali o mesmo número de mortes há 10 anos atrás e agora. Porém, no atacado, nós vimos o quê? Que houve uma mudança na mesma proporção. Aumentaram o número de mortes de negros na mesma proporção de que diminuiu o número de brancos. Bem, o que se pode afirmar quanto a isso? Com a passagem, né, do regime autoritário, do regime militar para o regime democrático, o regime de liberdades públicas, me parece assim que a instauração da democracia no país não foi acompanhada pelaquilo que se espera numa democracia, num regime de liberdades, que é a segurança pública planejada. No regime autoritário nós vemos que os acontecimentos de criminalidade eles são bem menores do que no regime de liberdades. É o ônus que se paga para ter uma democracia. Mas nós temos que planejar numa democracia como nós vamos fazer essa segurança pública. E aí o que acontece? Quando você tem déficit de saúde, tem déficit na escola, na educação, e você tem déficit na segurança pública, o que acontece na última década? Aconteceu aí uma privatização destas áreas. Se privatizou a saúde, se privatizou a segurança pública e se privatizou a educação. Tanto que nós tivemos um incremento, para falar de segurança pública, de empresas privadas fazendo segurança. Não só daquele guarda de quarteirão, mas cresceu enormemente no Brasil, exponencialmente, a segurança privada. E aí o que acontece quando você tem um aumento de segurança privada? Quem tem acesso a essa segurança privada são os brancos, né, que tem um percentual de condição financeira melhor. Nós tivemos um dado, né, do IBGE que a renda per capita do branco é em torno de 3 mil e alguma coisa reais, enquanto que a do negro é de 1.400. É o dobro, né, fruto do estigma. Né, fruto do quê? A Lei Áurea, quando aboliu a escravatura, ela se preocupou apenas com a liberdade, não com a igualdade. Diz, olha, fica extinta a escravidão no Brasil, revoga suas disposições contrárias no artigo 2º. Não se cuidou da igualdade. Então nós temos esse déficit com a população negra, e aí como eles têm, digamos assim, uma condição financeira menor, o que acontece com essa população? Ela vai para a periferia, ela tem menos condições de contratar segurança privada do que a população branca, e os organismos de segurança sempre dão maior visibilidade para as polícias nas áreas com maior poder aquisitivo. Isso é histórico no país, do que na periferia. E me parece que esse é um dado que levaria a crer que o aumento da vitimização da população negra. Claro. Um outro dado, doutor Amilcar, me parece que houve estados que houve uma certa explosão em termos de homicídios. É verdade. Como Maranhão, Paraíba, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. O que aconteceu nessa década, né, Marco? Nós tivemos nesses estados, fora do eixo ali da região sudeste, né, nós tivemos um incremento de industrialização nesses estados. Empresas que se instalaram nesses estados, empresas de produção de automóveis, né, empresas de produção de álcool e uma série de outras indústrias que se instalaram nesses estados.
o que acontece aí? Você tem uma geração de riqueza nesses estados, que não foi acompanhada de um planejamento estatal, sabendo que novas indústrias seriam realocadas nesta região. Evidentemente que nós temos maior circulação de riquezas, maior circulação e vagas de empregos, e a renda da população ia aumentar. Óbvio que a criminalidade ia migrar para esses locais. E nós não tivemos um acompanhamento do planejamento de segurança pública na mesma qualidade. Por isso que nós tivemos um aumento exponencial em estados da região norte, que tu citaste aí, em que nós temos índices de criminalidade de 140 mortes a cada 100 mil, né? 100 a cada 100 mil, todos praticamente acima, com exceção de Pernambuco, né, que teve uma baixa bastante razoável. Nós temos vários estados desta região norte e nordeste com um índice bem acima de 100 para cada 100 mil mortes. E como o senhor considera o Rio Grande do Sul, que me parece ficou em 16º lugar dentro dessa taxa de crescimento de homicídios? Bem, o Rio Grande do Sul ele está em 16º, né, levando-se em consideração a década. Porém, do ano de 2011 para o ano de 2012, o Rio Grande do Sul ocupa o 9º lugar. Teve um crescimento de 14% na sua 14 alguma coisa por cento na sua taxa de homicídios. Isso é preocupante, é bastante preocupante. Na mesma medida em que nós tivemos uma redução da taxa de homicídios na capital, Porto Alegre, nós tivemos um incremento na região metropolitana e se vê claramente esta migração para o interior também. Né? Em algumas cidades do interior, um aumento vertiginoso nas taxas de homicídio, que é exemplo Santa Maria, é exemplo Caxias do Sul. Então me parece que as autoridades de segurança pública devem se preocupar com planejamento de segurança pública para estas áreas, fundamentalmente para esses grandes centros do interior que tiveram um aumento vertiginoso nas taxas de segurança pública. E por que as capitais, de uma certa forma, diminuíram? Porque o Plano Nacional de Segurança, ele realocou muitos recursos, fundamentalmente para as capitais. E aí nós tivemos uma melhora nos índices de Porto Alegre, assim como tivemos uma queda bastante interessante em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aí a criminalidade, como nós sabemos, ela migra, né? Ela vai na questão da oportunidade. Então ela migra, se nós temos um enfrentamento muito forte em capitais, ela migra e vai para as grandes cidades do interior. Já que o senhor falou no Plano Nacional de Segurança, eu vou aproveitar essa deixa, lembrando o seguinte, que dentre as políticas públicas de combate a essa violência em todo o país, considerando em nível nacional, nós tivemos aí não só o Plano Nacional de Segurança Pública, mas também aquela campanha de desarmamento. Isso só é suficiente? Bem, na questão do desarmamento, fundamentalmente, né, ali nos anos de 2006, 2007, nós tivemos uma diminuição sensível dos homicídios, né, em função da lei de desarmamento. Só que depois, Marcos, se tu verificar a partir de 2007, nós já temos um aumento vertiginoso de novo nas taxas de homicídio. Hoje, dados do Rio Grande do Sul, nós sabemos que 70%, de 70% a 75% dos homicídios que acontecem no estado são praticados por arma de fogo. Então, apesar dessa campanha do desarmamento, né, apesar de todo esse enfoque que foi dado na mídia, no rádio, na televisão, me parece o seguinte: nós temos que combater veementemente o ingresso de armas, principalmente na região da fronteira. Né? Nós sabemos que o contrabando de armas vindo de países como o Paraguai, fundamentalmente, é muito grande, alimenta toda a criminalidade dos grandes centros do país. Então me parece assim, isto, para responder a tua pergunta, não é suficiente. Nós precisamos ter uma forte campanha, não só na questão do tráfico internacional de entorpecentes, mas principalmente polícia de fronteira e acabar, ou pelo menos minimizar, porque acabar nós não vamos conseguir, mas minimizar a entrada de armas no país. Sem isso, nós não vamos conseguir diminuir o índice de homicídios. Embora exista uma diferença na taxa de homicídios, considerando o sexo masculino e feminino,
nós não podemos colocar aqui que os assassinatos de mulheres, a violência, principalmente contra a mulher, ela continua e forte. Cerca de 90% das vítimas continuam sendo homens, né? E o restante são mulheres, né? 90, 92 por aí são de homens, pelo menos o mapa demonstra isso, e os outros 8% são de mulheres. Mas me parece assim, Marco, com a edição da Lei Maria da Penha, né, que foi um marco bastante importante, as mulheres começaram a denunciar esse tipo de violência, né? Começaram a procurar as autoridades. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma política do governo muito interessante nesta área de violência contra a mulher, né? Tem uma patrulha da Brigada Militar que faz isso, visita os bairros, visita as pessoas para tentar coibir, né? Para tentar impedir esta violência. Mas me parece que, com relação ao homicídio, né? Que aí nós estaríamos falando de um dado obscuro que começa a aparecer com a Lei Maria da Penha, mas na questão dos homicídios, sempre houve uma taxa bastante interessante de mulheres, ainda que, em comparação aos homens, seja bem diminuta, mas fundamentalmente com a violência intrafamiliar, né? E esta política do Rio Grande do Sul de criar esta patrulha, né? Para visitar as comunidades, visitar as famílias, né? O Estado criando ali um observatório de criminalidade, como existe em algumas cidades da região metropolitana, fundamentalmente na questão da violência com a mulher, isso talvez nos traga resultados bastante significativos. E o que falar dos acidentes de trânsito, doutor Amilcar, que cada vez matam mais? Pois é, isso é um dado também que o mapa nos traz, né, Marco? E o mais interessante com isso é que nesse período compreendido pelo mapa, nós tivemos um incremento de 150% do número de veículos. Mas tivemos um aumento de 650% no número de motocicletas. No início do período compreendido pela análise do mapa, nós tivemos pouco mais de 1.000 acidentes com motocicletas. No fim da década, nós tivemos mais de 16.000 acidentes por ano, né, com motocicletas. E este, então, é um dado muito significativo, né? O que carrega, o carro-chefe, claro que nós temos muitos acidentes com veículos. E aí o que o governo faz, e aqui há uma crítica, né? O que o governo faz quando quer impulsionar a economia do país? Isso aconteceu com a crise de 2008. O governo lança diminuição de IPI. Diminuiu o IPI dos veículos, diminuiu o IPI da linha branca, e isso foi interessante, né? Que pessoas das classes D e E puderam adquirir eletrodomésticos e tal. Mas na questão da compra de veículos, com a redução de IPI e a facilitação do crédito, para implementar, para tentar vencer essa questão econômica por uma política de consumo, nós tivemos um aumento absurdo na venda de veículos. As estradas não comportam toda essa quantidade de veículos, né? Para tomar o exemplo aqui de Porto Alegre, todos os dias, né, quando nós viemos e voltamos para o trabalho, é um engarrafamento absurdo no horário de pico. E aí, nesse mesmo período, nós tivemos um incremento na fabricação de motocicletas. E isto levou, este é o carro-chefe, né, um crescimento de 1.000 e poucos acidentes por ano para 16.000. Então, nós tivemos nas mortes com veículos de motocicleta, né, este dado muito significativo do aumento da vitimização no trânsito, fruto do aumento absurdo de mais de 1000% no acontecimento de vítimas fatais com motocicleta. Eu não gosto muito de falar em suicídio, mas a realidade é que o mapa traz também, considera esse dado do suicídio. Eu não sei se o senhor tem alguma consideração a fazer sobre isso. Normalmente o suicídio não é um assunto muito tocado, né? E não é muito receptivo assim, mas um dado que é bastante preocupante, né? Que eu acho que as autoridades
sanitárias, enfim, do Rio Grande do Sul, principalmente, deveriam tomar, é que o estado do Rio Grande do Sul é um dos primeiros, né, na questão nesta última década. Se não é o primeiro, é um dos primeiros ali no aumento do número de suicídios. Isso é um dado muito interessante, muito preocupante, e me parece que nós teríamos de ter uma política voltada para isso, né, que fundamentalmente nós não temos, né, nenhuma política nessa questão dos suicídios. Então a Secretaria de Saúde do Estado, me parece, deveria analisar com bastante carinho esses dados que o mapa traz, porque nós somos um dos pioneiros aí, um dos estados em que mais se apresentam suicídios no país inteiro. De que forma o Ministério Público brasileiro pode contribuir para amenizar essa realidade trazida pelo mapa da violência 2014, doutora Amilcar? Bem, Marco, eu acho que o Ministério Público tem que ser um fomentador, né? Tem que ser um proponente de políticas, né? Tem que ser um protagonista nessa questão, né? De sugerir, de recomendar políticas públicas para diminuir estes índices, né? Eu mesmo aqui já coloquei alguma coisa que eu penso, né? Nós temos que ter as ações concatenadas, né? De Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Federal. Nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que ter dados significativos no que tange a inteligência, nós temos que combater a entrada de arma e armamento, né, nas fronteiras, nós temos que continuar combatendo, como estamos combatendo, o tráfico de entorpecente. E, fundamentalmente, né, o Estado tem que se preocupar também em melhorar a situação dessa população estigmatizada. O governo federal já deu alguns impulsos, né, no sentido de criar cotas para a população negra nas universidades. Agora, recentemente, o governo federal criou cotas também para negros no Serviço Público Federal, no Poder Executivo. Isto ao longo de uma década, que a lei vale por 10 anos, né, tem um período de 10 anos, ao longo de uma década me parece que nós vamos ter uma melhora significativa, né, do aumento de renda e de colocação no mercado dessa população negra. E principalmente para as gerações dos filhos desses que agora ingressarem. Me parece que o Ministério Público pode atuar bastante nessa sugestão de políticas públicas, né, para o combate à criminalidade. Como eu disse, nós estagnamos num índice muito alto de violência. Nós temos que procurar reduzir esse índice, trazer para níveis aceitáveis conforme os padrões da ONU. São Paulo conseguiu isso. Na capital tem o índice pouco mais de 10 mortes para cada 100 mil. Então é possível se fazer isso. Nós temos que ter planejamento e ações concatenadas, né, dos diversos órgãos que compõem a segurança pública. Nós estamos chegando ao final do programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Bem, Marco, eu acho que esse é um tema muito interessante, muito valioso para a população do país. A população já não aguenta mais conviver com esse índice de insegurança. E nós vimos que isso é possível. Por exemplo, na Copa do Mundo, agora que nós tivemos um implemento da segurança ostensiva em Porto Alegre, nós vimos nas áreas em que houve essa segurança ostensiva, caiu 50%, por exemplo, o roubo de veículos. Então, é possível? É possível. Nós temos que ter força política, né, interesse e disponibilidade para atuar nesse campo. As soluções estão aí, né? Ok, promotor de justiça Amilcar Macedo, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!